Eu nunca mais andei sozinha no escuro desde que isso aconteceu comigo, e provavelmente nunca mais farei isso. Essa experiência aconteceu há cerca de 5 anos, até hoje. Me dá arrepios só de lembrar. Meu nome é Marlene, e eu moro em um pequeno bairro nos subúrbios de Washington, D.C. Sinceramente, não sei por que decidi caminhar até a loja tão tarde naquela noite. Era um sábado, e achei que seria bom dar uma volta rápida para pegar um ar. Enquanto caminhava, lembrei que precisava comprar algumas coisas para um encontro de família que havia planejado para o domingo. Pensei, por que não? Naquele horário, por volta das 22 horas, não havia muitas lojas abertas no meu bairro, e a loja 24 horas mais próxima ficava a cerca de 1 quilômetro da minha casa. Então decidi caminhar até lá, aproveitando a caminhada para economizar tempo no dia seguinte. Aquela noite parecia muito escura, mas o trajeto até a loja foi tranquilo e sem incidentes. Quando cheguei, peguei os itens de que precisava e comecei o caminho de volta. A rua estava escura, com apenas algumas luzes iluminando o asfalto. O ar estava fresco, e eu podia ouvir o som suave das folhas das árvores sendo agitadas pela brisa. Não estava com medo, pois já tinha feito aquele percurso muitas vezes antes, embora raramente tão tarde. Ainda assim, o trajeto me parecia seguro e familiar. Enquanto caminhava, notei uma pessoa à frente. Ela estava parada sob um poste de luz, olhando ao redor como se estivesse perdida. No começo, não dei muita atenção, afinal, as pessoas se perdem o tempo todo. Mas, ao me aproximar, percebi que ele começou a me encarar fixamente e não desviava o olhar. Era um homem, talvez na casa dos 30 ou 40 anos. Ele tinha cabelo curto e bagunçado e usava uma jaqueta escura. Algo nele me deixou um pouco desconfortável, mas tentei me convencer de que estava exagerando. Olhei ao redor para ver se havia mais alguém por perto, mas a rua estava deserta. Devia ser depois das 23 horas. Sendo uma área residencial, era improvável que houvesse muita gente na rua. Quando estava a alguns passos de distância, ele falou: "Com licença, você pode me ajudar?" Sua voz era baixa e tranquila, mas não combinava com o olhar dele, olhos arregalados e brilhantes demais, como se ele estivesse se esforçando para parecer amigável. Parei a alguns metros de distância, mantendo uma margem de segurança, sem saber bem o que fazer. Respondi, meio sem jeito: "Claro, me diga." Tentei soar casual, mas meu coração já começava a acelerar. Falar com aquele estranho estava me deixando extremamente nervosa. Ele sorriu de uma maneira meio estranha e disse: "Estou perdido. Estou tentando encontrar o caminho para casa." Ele deu um passo à frente, e eu, instintivamente, recuei. Algo no jeito como ele se movia parecia fora do lugar, como se tentasse se aproximar sem que eu percebesse. "Onde você mora?" Perguntei, esperando que ele me desse um endereço para que eu pudesse apontar a direção. Mas ele não respondeu. Em vez disso, deu outro passo em minha direção e perguntou: "Você pode me mostrar o caminho?" Sua voz ainda estava calma, mas havia uma nota diferente nela, algo entre medo e desespero. Balancei a cabeça e sugere: "Não sei para onde você está indo. Talvez devesse ligar para alguém te buscar." Olhei ao redor novamente, procurando sinais de outras pessoas, mas não havia ninguém. A rua estava completamente vazia, apenas nós dois. Ele deu mais um passo na minha direção, e agora eu podia sentir meu coração disparando no peito. "Eu não tenho telefone", disse ele. "Por favor, só preciso de um pouco de ajuda." Algo no tom de voz dele fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Naquele momento, tive certeza de que ele não estava interessado na minha ajuda. Instintivamente, recuei e disse: "Desculpe, não posso te ajudar." Virei-me e comecei a andar rapidamente, mas então ele agarrou meu braço. Ele era um homem grande, e sua pegada era forte. Senti o pânico subir pelo meu corpo. "Por favor, não vá", disse ele, em um tom baixo e urgente. Consegui soltar meu braço e comecei a andar mais rápido. Minha mente estava a mil ouvir os passos dele atrás de mim, se aproximando, mas não tive coragem de olhar para trás. Continuei andando muito rápido. "Espere", ele gritou, a voz ecoando na rua deserta. "Só preciso da sua ajuda." Naquele momento, comecei a correr, sem mais disfarçar meu medo.
Corri o mais rápido que pude, mas podia ouvir o som pesado dos passos dele no asfalto, perseguindo-me. Não sabia para onde estava indo. Praticamente corria às cegas. Só sabia que precisava me afastar dele o mais rápido possível. Virei em uma rua lateral, esperando despistá-lo, mas essa rua era ainda mais escura, com apenas alguns postes acesos. Ouvi os passos dele se aproximando rapidamente, sua respiração pesada bem atrás de mim. Sabia que precisava agir rápido. Vi uma casa com a luz acesa. Sem pensar duas vezes, corri até a porta, batendo freneticamente. Alguém, por favor, me ajude. Gritei, minha voz tremendo de medo. Felizmente, a porta se abriu e uma senhora idosa apareceu, surpresa. O que está acontecendo? Perguntou ela, olhando além de mim para a rua escura. Por favor, me deixe entrar. Alguém está me perseguindo. Implorei, enquanto olhava ao redor, procurando sinais do homem. Ela abriu a porta rapidamente e eu entrei, fechando a porta atrás de mim. Ouvi passos lá fora, mas depois tudo ficou silencioso. Prendi a respiração, esperando. A senhora olhou para mim, preocupada, e perguntou: "Você está bem? Quem era aquele homem?" Balancei a cabeça, tentando recuperar o fôlego. Não sei. Ele disse que estava perdido, mas havia algo errado com ele. Minha voz estava embargada. Ela assentiu e me levou para a sala de estar, onde desabei no sofá. "Você está segura agora?" disse ela. "Vamos chamar a polícia?" Assenti, sentindo-me um pouco mais aliviada, mas ainda nervosa. O resto da noite foi um borrão. A polícia veio e registrou meu depoimento, mas o homem já tinha ido embora. Disseram que iam procurá-lo, mas eu não tinha muita confiança de que o encontrariam. Nunca soube quem ele era ou o que queria. Sinceramente, fico aliviada por nunca ter descoberto. Toda a situação terminou de forma inconclusiva, mas eu sabia que tinha tido sorte. Tenho certeza de que, se não tivesse corrido quando corri, talvez não estivesse aqui para contar essa história. Isso pode ser algo incomum que aconteceu comigo não faz muito tempo, enquanto eu estava caminhando à noite para completar meus passos. Vou explicar. Eu tenho um relógio de bem-estar que monitora atividades físicas e tento caminhar pelo menos 10.000 passos por dia. De vez em quando, aumento essa meta, mas 10.000 passos é o padrão. Na maioria das vezes, consigo alcançar esse objetivo durante o dia, dependendo do que estou fazendo. No entanto, há momentos em que sou forçado a sair para caminhar à noite para completar o número de passos. Geralmente, consigo sem dificuldades, mas às vezes preciso me esforçar um pouco mais. Essa história aconteceu em um desses dias em que eu ainda não tinha caminhado muito. Apesar de já ser noite, provavelmente umas 21 horas, eu tinha completado apenas cerca de 5.000 passos. Saí de casa por um momento e percebi que o clima estava muito agradável. Então decidi dar uma caminhada para completar meus passos. No começo, fiquei um pouco em dúvida se caminhar naquele horário era uma boa ideia, mas, no final, resolvi ir moro em um lugar bonito, porém comum, uma rua tranquila em um bairro com muitas casas. Existem várias outras ruas parecidas com a minha, e o bairro é bem grande, com certeza. Saí de casa e comecei a andar pela calçada até a rua principal. Era uma noite tranquila, e não havia mais ninguém caminhando pelas ruas, apenas eu. Naquele momento, andei até o fim da minha rua e depois segui para a próxima. Não tinha um percurso muito definido. Minha intenção era simplesmente caminhar pelas ruas próximas até atingir uns 8.000 passos. E então, voltar para casa. Estimava que, ao chegar em casa, já teria alcançado ou chegado muito perto dos 10.000 passos. Enquanto caminhava por outra rua próxima à minha, notei um carro entrando na via. Não pensei muito nisso no começo, apenas me afastei para o lado, já que não havia calçadas naquele trecho. Percebi que o carro vinha bem devagar, provavelmente a menos de 10 km por hora. Esse comportamento me pareceu um pouco estranho, o que me deixou um pouco inquieta, mas não assustada. Não naquele momento. O carro vinha na minha direção, e eu senti um leve desconforto por causa da lentidão com que ele se aproximava. No entanto, ele passou por mim, e eu nem me preocupei em olhar quem estava dirigindo.
Simplesmente continuou e virou na próxima rua. Continuei andando. Cheguei ao fim daquela rua também e entrei em outra. Mas quase no meio dela, vi o mesmo carro novamente, ainda dirigindo devagar, mas um pouco mais rápido que antes. Dessa vez, o carro vinha na mesma direção em que eu estava indo. Ele se aproximou por trás de mim e passou novamente. Mais uma vez, não consegui ver quem estava dirigindo. Isso me deixou curiosa. Afinal, o que aquele carro estava fazendo no bairro? Continuei ignorando e caminhei por mais uma rua até atingir os 8.000 passos. Nesse ponto, decidi que era hora de voltar para casa. Mas, enquanto voltava, vi o mesmo carro mais uma vez. Dessa vez, as luzes estavam apagadas e ele vinha na mesma direção em que eu caminhava. O carro estava andando bem devagar, quase na mesma velocidade em que eu caminhava, e parecia estar me seguindo. O desconforto virou nervosismo. Quando cheguei ao fim daquela rua e virei na próxima, vi que o carro fez o mesmo trajeto, continuando atrás de mim. Agora, eu não sabia o que fazer. Comecei a andar mais rápido, mas o carro continuava me seguindo. Em determinado momento, me virei para olhar e vi que o carro parou. Fiquei parada por alguns instantes e o carro também permaneceu imóvel. Não conseguia ver quem estava no volante porque estava escuro e o carro estava um pouco distante. Então, ele começou a dar ré. Fez um retorno e foi embora. Não perdi tempo e comecei a andar rapidamente de volta para casa. Estava esperando, a qualquer momento, que o carro aparecesse novamente na rua e voltasse a me seguir, mas isso não aconteceu. Quando finalmente entrei em casa e fechei a porta, senti um enorme alívio. Mas a história não termina aí. Cerca de 1 hora depois, enquanto eu andava pela sala, algo chamou minha atenção na janela. Fui olhar e percebi que havia um carro estacionado na garagem coberta. As luzes estavam apagadas, mas eu o reconheci imediatamente. Era o mesmo carro que tinha me seguido antes. Como aquele carro sabia onde eu morava, não consegui ver se havia alguém dentro do carro e torci para que não houvesse. Mas só de vê-lo ali já foi o suficiente para me assustar. Fui até o interruptor da sala e acendi as luzes externas. Menos de 10 segundos depois, ouvi o motor do carro ligar e ele saiu da garagem, desaparecendo pela rua. Fiquei feliz por ele ter ido embora, mas com medo de que voltasse. Olhei pela janela várias vezes naquela noite, mas o carro não voltou. Desde então, nunca mais saí para caminhar aquela hora. E felizmente, também nunca mais vi aquele carro. Ainda me pergunto muitas coisas. Quem estava dirigindo? Por que estava me seguindo? Como descobriu onde eu morava? Não tenho respostas para nenhuma dessas perguntas, mas estou aliviada por nunca mais ter cruzado com aquele carro. Isso aconteceu há quase 2 anos. Eu tinha 26 anos na época e estava visitando Washington. Era uma espécie de férias, já que eu estava visitando minha então noiva, que chamaremos de Helena para o propósito desta história. Ela tinha acabado de concluir seu bacharelado na faculdade, e eu viajei da Flórida para participar de sua cerimônia de formatura. Porém, como toda a família dela também estaria presente no evento, ela pediu para eu chegar uma semana antes, assim poderíamos passar algum tempo sozinhos antes da chegada de todos. Eu aceitei a ideia e reservei um voo que chegaria exatamente uma semana antes do restante da família dela. Reservei um quarto de hotel para a ocasião, e ela ficou comigo durante esse período no hotel. Eventualmente, decidimos que queríamos sair para explorar alguns dos pontos históricos próximos que Washington tem a oferecer. Eu nunca tinha estado lá, então a ideia me chamou a atenção imediatamente. Chamamos um Uber para nos buscar. Assim que chegamos ao nosso destino, passamos cerca de 4 horas caminhando e visitando todos os pontos turísticos, desde o Memorial Lincoln até o Monumento a Washington. O congresso foi uma experiência muito divertida e empolgante para mim, especialmente porque, no ensino médio, perdi a oportunidade de participar de uma excursão escolar para visitá-los. Helena, na época, parecia apreciar bastante o meu entusiasmo e fez algumas piadas durante o passeio. Tivemos um momento realmente agradável. Depois de decidirmos que já tínhamos caminhado o suficiente e estávamos prontos para voltar ao hotel, usamos o aplicativo do Uber novamente para solicitar uma corrida.
Como já tínhamos usado o serviço para chegar lá sem problemas, decidimos usá-lo novamente para a volta. Helena fez a solicitação pelo celular dela enquanto eu me sentei à sombra, esperando. Eu estava exausto de tanto caminhar e pronto para voltar ao hotel e tirar uma boa soneca. Depois de cerca de 10 minutos de espera, um carro parou na nossa frente. Helena mencionou que aquele devia ser o nosso Uber. Então me levantei e a segui até o carro. Ela abriu a porta traseira e entrou, perguntando ao motorista: "Oi, você é o nosso Uber?" O motorista balançou a cabeça afirmativamente, sem dizer nada. Então, entrei no carro atrás dela e fechei a porta. Quando olhei para trás, percebi o quão imprudente tínhamos sido. Deveríamos ter perguntado o nome do motorista e conferido no aplicativo, mas, para ser justo, eu não tinha acesso a nenhuma dessas informações, já que Helena tinha feito o pedido pelo celular dela. Naquele momento, essas preocupações nem passaram pela minha cabeça. Enquanto nos sentávamos no banco de trás do carro, que era uma van cinza, o motorista não disse uma palavra. Achei um pouco estranho, já que qualquer outro motorista de Uber normalmente pelo menos nos cumprimentaria e confirmaria nossos nomes e o endereço do destino. Mas esse cara, nada. O veículo começou a se mover sem que o motorista dissesse uma única palavra, além do aceno inicial que ele havia dado para Helena. Achei estranho, mas estava cansado e não queria interagir com o homem. Fechei os olhos e tentei relaxar. Poucos minutos depois, senti alguns toques no meu braço. Abri os olhos e olhei para Helena. Ela não disse nada, mas o olhar em seu rosto era de grande preocupação, e isso me fez imaginar o que a estava incomodando. Ela então apontou para o celular e me mostrou o trajeto que o Uber deveria seguir para nos levar de volta ao hotel. Não demorou muito para eu perceber que estávamos indo na direção oposta. Olhei novamente para Helena e pude ver a cor sumir de seu rosto. Alguns segundos depois, uma notificação apareceu no celular dela dizendo que o nosso Uber havia chegado, seguida por uma mensagem do motorista perguntando onde estávamos. A foto que apareceu no celular de Helena não correspondia ao motorista da van e, naquele momento, meu coração afundou. Eu sabia que havíamos nos metido em uma situação que nunca imaginei passar. Olhei lentamente para o motorista, mas não disse nada. Não sabia quais eram as intenções dele ou do que ele era capaz. Sinceramente, não queria descobrir. Naquele momento, sabia que precisava tirar nós dois daquele carro o mais rápido possível. Inclinei-me para frente e disse ao homem que havíamos mudado de ideia e que gostaríamos que ele nos deixasse exatamente onde estávamos. Foi uma tentativa de sair da situação sem alarmá-lo. Ele me olhou pelo retrovisor, e aquele foi o primeiro reconhecimento real de minha presença desde que entramos no veículo. Ele apenas me encarou, sem dizer uma palavra, por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Mas, durante esse tempo, ele não parou a van, apenas continuou dirigindo como se eu não tivesse dito nada. Perdi a paciência e sabia que o que quer que ele estivesse planejando não era coisa boa. Fiz a única coisa que pude naquele momento. Peguei o canivete que sempre carregava no bolso. Coloquei a lâmina perto do pescoço dele. Sem perder tempo, disse: "Nós sabemos que você não é o Uber. Não sei o que você planejou aqui, mas estou com uma faca. Se você não parar agora, vou cortar seu pescoço. Sua escolha." Os olhos do motorista rapidamente me olharam novamente pelo retrovisor. Naquele momento, ele pisou no freio bruscamente, parando a van. Assim que as portas se abriram, Helena e eu saímos do carro o mais rápido possível. Quando estávamos do lado de fora, o homem acelerou e foi embora. Ainda tentando processar tudo, Helena teve um ataque de pânico, enquanto eu tentava entender o que acabará de acontecer. Quando ela conseguiu se acalmar um pouco, chamou o nosso verdadeiro Uber e explicou onde estávamos. Quando o motorista chegou, tomamos cuidado para confirmar que era o correto. Contamos tudo o que aconteceu, e ele nos informou algo que fez meu sangue gelar. Recentemente, haviam ocorrido vários casos de pessoas se passando por motoristas de Uber naquela área, especialmente por ser uma região com muitos turistas que não pensariam duas vezes antes de entrar em um carro acreditando ser o Uber. O motorista nos disse que tivemos muita sorte de sair daquele carro, pois, em vários casos, as pessoas desapareciam e ainda não se sabia o que havia acontecido com elas. Depois de nos deixar no hotel, relatamos o incidente à polícia local.
fornecendo a descrição do motorista e da van. Eles nos disseram que entrariam em contato quando tivessem mais informações, mas nunca tivemos retorno. Isso me preocupa porque significa que o homem ainda pode estar por aí, fazendo o mesmo com outras pessoas. Percebi o quão imprudentes fomos por não verificar o veículo antes de entrar. O motorista do Uber tinha razão. Tivemos muita sorte de sair dessa situação ilesos. Eu nunca vou esquecer a noite em que isso aconteceu. Aconteceu de eu ficar até tarde no trabalho para terminar um projeto, e quando finalmente saí do escritório, já passava da meia-noite. Meu escritório fica no centro da cidade, que geralmente está sempre cheio de pessoas, mas naquele horário estava bem tranquilo. Eu morava perto o suficiente para ir andando para casa, cerca de 15 minutos de caminhada, então decidi ir a pé para esticar as pernas um pouco, já que tinha passado muitas horas sentado. Felizmente, naquela noite o clima estava agradável e as ruas estavam vazias, o que era um pouco incomum, provavelmente porque era uma terça-feira. As ruas estavam tão desertas que o único som que me acompanhava era o do vento soprando, ocasionalmente, algum carro passando. Enquanto eu caminhava para casa, senti um pouco de desconforto com aquele silêncio, mas achei que estava sendo paranoico e tentei ignorar, pensando que era só minha imaginação. Eu sempre fui um pouco nervoso, especialmente depois de assistir filmes de terror. No fim de semana anterior, eu tinha visto Invocação do Mal com alguns amigos, então imaginei que aquele medo fosse resquício disso. Continuei andando, tentando me concentrar em chegar em casa. Os postes de luz não eram muito fortes, o que fazia a noite parecer ainda mais escura do que o normal. Passei por lojas fechadas e achei um pouco assustador ver as vitrines escuras. Eu estava acostumado a andar por ali durante o dia, quando as ruas estavam cheias de vida e o barulho era quase ensurdecedor, mas a noite era completamente diferente. Disse a mim mesmo para manter a calma, que não havia nada a temer. Porém, cerca de 10 minutos depois da caminhada, já entrando no meu bairro, notei um carro andando devagar atrás de mim. No início, não dei muita importância, já que era um bairro tranquilo. Às vezes, as pessoas dirigem devagar procurando por um endereço. No entanto, algo parecia estranho. Enquanto eu continuava andando, o carro continuava me seguindo na mesma velocidade. Olhei por cima do ombro para tentar observar melhor e vi que era um sedã velho, com os vidros escuros, impossibilitando ver quem estava dentro. Acelerei o passo, esperando que o carro me ultrapassasse, mas ele não ultrapassou. Ficou exatamente atrás de mim, acompanhando o meu ritmo. Agora eu estava começando a ficar nervoso, mas tentei me convencer de que era apenas coincidência. Talvez o motorista estivesse perdido ou esperando alguém. Decidi virar a próxima esquina, pegando um caminho um pouco mais longo até minha casa, apenas para ver se o carro continuaria me seguindo. Quando virei a esquina, olhei para trás novamente, e meu coração disparou ao perceber que o carro também tinha virado e continuava me seguindo. Nesse momento, comecei a entrar em pânico. Eu sabia que precisava fazer algo, mas minha mente estava a mil, e eu não conseguia pensar direito. Lembrei que havia uma loja de conveniência 24 horas a algumas quadras de distância. Imaginei que, se conseguisse chegar lá, estaria seguro. Comecei a andar mais rápido, quase correndo, e o carro continuou acompanhando o meu ritmo. O som baixo do motor era o único ruído naquela noite silenciosa. Quando estava a apenas uma quadra da loja, o carro de repente acelerou e parou ao meu lado. O vidro do passageiro desceu e vi um homem dentro. Ele usava um boné puxado para baixo, cobrindo parcialmente os olhos, e gritou: "Ei, precisa de uma carona?" A voz dele era áspera e nada amigável. Balancei a cabeça, recusando, e continuei andando sem nem me dar ao trabalho de responder. Meu coração estava disparado, e eu sentia a adrenalina correndo pelo meu corpo. O carro voltou a me seguir, andando na mesma velocidade que eu. Eu estava quase chegando na loja quando o carro acelerou de novo. Parou na calçada à minha frente e o homem saiu. Ele era alto e corpulento, e havia algo assustador na maneira como ficou ali, casualmente, me esperando. "Vamos lá, entra no carro", disse ele, com um sorriso macabro no rosto. "Não é seguro andar sozinho à noite, garoto." Eu tinha 23 anos na época,
mas sou pequeno e magro, então sempre pareci mais jovem. Acho que ele pensou que eu era um adolescente. Julgando pela aparência dele, o olhar predatório e o sorriso distorcido, esse homem parecia ser um pedófilo. Todo o meu instinto gritava para eu correr, mas fiquei paralisado de medo. Meus olhos estavam fixos nas luzes brilhantes da loja de conveniência, a poucos metros de distância. Então, o homem deu um passo em minha direção. Nesse momento, o pânico me fez sair do estado de paralisia, e eu corri o mais rápido que minhas pernas permitiram. Entrei na loja como um raio, sem fôlego e completamente aterrorizado. A atendente, uma mulher de meia idade com olhos gentis, olhou surpresa. "Você está bem?" Ela perguntou, preocupada. "Tem um homem lá fora", respondi, apontando para a porta. Antes que eu pudesse terminar, ela saiu de trás do balcão, trancou a porta e pegou o telefone para chamar a polícia. Fiquei olhando pela janela enquanto o homem ficava ao lado do carro por um momento. Depois entrou, ligou o motor e foi embora. A polícia chegou poucos minutos depois e ouviu meu relato, mas eu sabia que as chances de encontrarem o homem eram mínimas, já que, no meio do choque, não pensei em anotar a placa do carro. Agradeci à atendente pela ajuda e aceitei a carona do policial até minha casa. Depois desse incidente, nunca mais andei à noite voltando do trabalho. Na verdade, sinto uma onda de ansiedade sempre que ando pela rua, mesmo à luz do dia. Aqui está a tradução do texto para o português do Brasil, ajustada para a linguagem utilizada no país e preservando o conteúdo original. Eu sempre ando em parques da cidade. A cidade onde moro é bem grande e eu já vivo aqui há bastante tempo. Sou um grande fã de caminhadas, por isso, gosto muito de andar a pé e de bicicleta, mas principalmente de caminhar. Posso dizer que já explorei quase todos os cantos da cidade, e mais de uma vez. Na noite em que isso aconteceu, eu estava voltando do trabalho, onde havia feito o turno da noite. Passei em um restaurante 24 horas perto do meu trabalho para pegar algo para jantar antes de ir para casa. Meu trabalho fica a apenas 10 minutos do meu loft. Como já era de noite, as ruas estavam razoavelmente tranquilas. Ainda havia um número decente de pessoas circulando, mas decidi pegar um atalho por um dos parques próximos. Os parques costumam ser bem mais silenciosos à noite, e eu não usava muito esse caminho. Mas naquele dia estava com pressa de chegar em casa. Como esperado, o caminho pelo parque era cercado por muitas árvores. Havia uma pequena floresta ao longo de um bom trecho, com algumas áreas gramadas abertas e bancos e mesas espalhados em vários pontos. Minha caminhada pelo parque levaria cerca de 8 ou 10 minutos, e, exceto por duas garotas que vi saindo de lá momentos antes, o lugar parecia completamente deserto. Por isso, comecei a me sentir inquieto quando, de repente, ouvi um barulho. Era como o som de passos, mas não de uma pessoa. Parecia algo muito maior, como galhos e folhas sendo agitados. Nos dois lados do caminho havia uma área densa de árvores, e o som vinha de dentro da floresta, como se uma criatura enorme estivesse lá. Pensei que poderia ser algum animal ou até um grupo deles, talvez macacos, mas era estranho, porque parecia haver muitos. Pelo que eu sabia, esses animais não são muito ativos à noite. Também poderia ser gente, mas o som era como o de muitos passos se movendo pela floresta, embora não muito perto. Olhei para cima e vi alguns galhos se mexendo em clareiras, mas não consegui identificar quem ou o que estava causando aquela agitação. Continuei andando, tentando entender o que poderia ser. Apesar de tentar me acalmar pensando que talvez fosse só o vento, aumentei o ritmo da caminhada. Queria sair daquela área o mais rápido possível. Uns 2 ou 3 minutos depois, comecei a ouvir passos atrás de mim, desta vez claramente vindos do caminho. Eles estavam a cerca de 30 metros de distância, mas, ao ouvir com mais atenção, percebi que se aproximavam rapidamente. Virei para olhar, mas não vi ninguém, já que estava escuro, e a pessoa parecia estar além das árvores. Porém, comecei a ficar realmente preocupado quando os passos ficaram mais rápidos, como se a pessoa atrás de mim estivesse apressando o ritmo para me alcançar. Os passos eram pesados e altos, como se alguém estivesse usando botas. Olhei novamente por cima do ombro e consegui distinguir uma silhueta.
Era um homem alto, de ombros largos, vestindo um casaco comprido. Ele estava a cerca de 15 metros de mim e continuava se aproximando. Nesse momento, acelerei ainda mais o passo, pois ainda faltava um bom trecho para sair do parque. Por sorte, bem na saída do parque havia um ponto de ônibus que costumava estar cheio de gente, mesmo à noite. Comecei a andar mais rápido, quase correndo, mas percebi que o homem atrás de mim também acelerou. Ele estava agora a apenas 10 metros de distância. Foi então que comecei a correr de verdade. E ele também começou a correr. O homem era bem alto. Com cada passada, diminuía rapidamente a distância entre nós. Em um momento, olhei para trás e vi que ele estava a menos de 5 metros de mim. Por sorte, já estava no último trecho do parque e podia ver a saída bem à minha frente. Apesar do cansaço, a adrenalina me ajudou a correr até a saída antes que ele me alcançasse. Quando finalmente saí do parque, continuei correndo até o ponto de ônibus, onde havia algumas pessoas. Só ali parei para respirar. Olhei na direção da entrada do parque e vi o homem saindo de lá, olhando diretamente para mim. Por um instante, nossos olhares se cruzaram, e ele tinha uma expressão que lembrava a de um caçador que havia acabado de perder sua presa. O homem olhou para trás, e foi aí que percebi um grupo de pessoas saindo da floresta. Aqueles eram os passos que eu havia ouvido antes, enquanto estava no meio do parque. Não entendi de onde ele tinha vindo ou se estava me seguindo especificamente ou apenas esperando alguém passar. O que eu sabia com certeza é que ele não tinha boas intenções. O homem olhou para os lados, mas, em vez de atravessar a rua, começou a andar pela calçada na mesma direção. Não tirei os olhos dele até que desapareceu na estrada. Depois disso, tudo o que eu queria era chegar ao meu loft em segurança. Corri o restante do caminho. Assim que cheguei, tranquei portas e janelas. Não conseguia acreditar que quase fui pego por aquele cara. Nunca soube quem ele era ou quais eram suas intenções. Mas, depois disso, nunca mais voltei para casa a pé à noite. Também foi a última vez que vi aquele homem. Há muito tempo atrás, antes da internet existir, ou, melhor dizendo, antes dela se popularizar, eu trabalhava em uma petissaria muito famosa na minha cidade. Eu tinha apenas 17 anos na época e adorava esse emprego, pois o ambiente de trabalho era muito bom. Não só me dava bem com meus colegas de trabalho, mas também com os meus superiores. Durante o meu turno, havia uma garçonete da minha idade que era realmente linda e encantadora. O nome dela era Britney. Assim como eu, era seu primeiro emprego e ela estava no último ano do ensino médio. Nós dois trabalhávamos no turno da noite, mas ela não tinha carro nem bicicleta, então, na maioria das vezes, ia a pé para o trabalho. Outras vezes, alguns colegas de trabalho a levavam para casa depois do turno. Normalmente, trabalhávamos das 18 horas até o fechamento da petissaria, por volta das 22 horas, e saíamos geralmente por volta das 23 horas depois de limpar tudo. Muitas vezes, eu a acompanhava até em casa nas noites em que ela não ia de bicicleta, mas às vezes ela até fazia carona quando ninguém podia levá-la. Ela era bem destemida, mas sempre tinha spray de pimenta e uma faca pequena na bolsa, só por precaução. Em uma noite de sexta-feira movimentada, terminamos a limpeza após turno por volta da meia-noite. Só estávamos nós dois no local, além da dona da petissaria, que estava no escritório, contando o dinheiro e catalogando os recibos de venda. Lembro que naquela época não tínhamos computadores, então tudo isso era feito com uma máquina de somar e lápis. Eu estava de bicicleta nesse dia, já que o clima estava muito bom, depois de semanas de tempo ruim. A dona disse que levaria a Britney, se eu esperasse até que ela terminasse a contabilidade, o que levaria cerca de 1 hora. Mas a Britney decidiu não esperar e disse que iria para casa por conta própria. Nós dois tentamos convencê-la a esperar, e eu disse que nem teria como dar carona para ela em 1 hora. Mas ela deu de ombros e disse: "Ei, eu sou uma garota bonita e tenho pernas ótimas. Alguém vai parar para me ajudar. E, além disso, eu tenho meu kit de defesa, então ninguém vai tentar fazer graça." Honestamente, acho que a faca dela não cortaria nenhuma maçã, mas era algo, e o spray de pimenta pelo menos ajudaria. Eu a acompanhei até a porta e conversamos por um tempo no estacionamento. Ela brincou dizendo que poderia ir para casa sentada no guidão da minha bicicleta.
Mas é claro que isso não era uma opção. Nós dois rimos. Eu me ofereci para ficar com ela até conseguir uma carona, mas ela recusou, dizendo que ninguém ia parar se vissem ela com o cara na bicicleta, pois isso faria parecer que estávamos fazendo algo suspeito. Nos despedimos e seguimos por caminhos diferentes. Na segunda-feira, dia em que começava o nosso turno, eu cheguei no horário, como sempre, mas a Britney não apareceu. Isso era muito incomum, já que ela nunca se atrasava ou faltava sem avisar. Alguns dias depois, a mãe dela entrou desesperada na pizzaria perguntando se a filha tinha ido trabalhar. Foi então que soubemos que ela não tinha voltado para casa nem feito contato desde aquela noite de sexta-feira. Isso também era extremamente raro, porque, segundo a mãe dela, sempre que ela se atrasava ou ficava em outro lugar, ligava e avisava. Todos ficamos muito preocupados quando soubemos disso. No mesmo dia, a mãe dela finalmente a registrou como desaparecida e a polícia foi até lá para questionar tanto a mim quanto a dona da pizzaria sobre a noite de sexta-feira. O fato de a dona ser uma mulher de meia idade e eu ser um adolescente bobalhão de 17 anos não fez com que fossemos considerados grandes suspeitos ou até pessoas de interesse. Depois que a polícia foi embora, começou a zoação. Os funcionários da pizzaria podem ser bem rudes, especialmente a equipe da cozinha. E muitos têm um humor bem negro, pelo menos os que eu trabalhava. Eles começaram a brincar dizendo que eu tinha sequestrado a Britney e coisas do tipo. Isso continuou pelos turnos seguintes, e a situação piorou quando ficou claro que eu tinha sido a última pessoa a ver ela viva. Os policiais voltaram à pizzaria e me questionaram novamente, além de também interrogarem meus pais, o que, claro, os deixou muito preocupados. Finalmente, uma semana depois do desaparecimento, um colega de trabalho começou a me dar dor de cabeça com piadinhas sobre o assunto, dizendo para as garçonetes não se aproximarem muito de mim ou elas poderiam desaparecer também. Eu já estava farto dos comentários dele. Depois que ele sarcasticamente me perguntou onde eu tinha enterrado o corpo, eu explodi e retruquei, dizendo a primeira coisa que me veio à mente. No fundo do maldito lago, quer se juntar a ela. Todo mundo que ouviu isso exclamou em uníssono. Eu a coloquei no maldito guidão da minha bicicleta. Fui até a represa e a joguei lá. Agora, cala a boca e me deixa em paz. Naquele momento, a gerente saiu e nos repreendeu, dizendo que estávamos agindo como idiotas, com suas palavras exatas. Isso acalmou a turma, e ele ainda me chamou de alguns adjetivos por baixo, mas finalmente voltamos ao trabalho. 2 dias depois, soubemos que o corpo da Britney havia aparecido na represa. Ela havia sido estuprada e esfaqueada até a morte. Seu corpo foi amarrado a uma pedra. Por isso, não havia subido à superfície até então. Claro que, depois dessa piada mórbida que acabei fazendo no restaurante, a polícia começou a me dar muito mais atenção. Eles fizeram meus pais me levarem à delegacia para ser interrogado novamente, sem advogado presente, já que naquela época, a menos que a prisão fosse iminente, um menor podia ser questionado sem um advogado, desde que um responsável estivesse presente. Como a represa ficava a uns 20 minutos de carro da pizzaria, fui descartado como suspeito. Eles fizeram a prisão logo depois de um homem que haviam suspeitado de um crime semelhante no ano anterior. O cara confessou ambos os crimes em troca de uma sentença de prisão perpétua. Obviamente, não havia nenhuma conexão entre mim e ele, mas eu ainda fiquei aterrorizado. Quando fui ao memorial da Britney, lembro de ter ficado sentado no fundo, em silêncio. Naquela altura, todo mundo já sabia sobre a minha piada macabra, que acabou se tornando verdade. Eu não fui ao serviço de sepultamento. Não queria mexer ainda mais com a família dela. Essa história aconteceu quando eu tinha 17 anos. Agora, com 26, me lembro bem daquele dia. Isso foi há uns 3 anos atrás, numa noite de verão. Eu tinha acabado de terminar meu turno como atendente de loja no Walmart da minha cidade. Sei que não é o melhor emprego, mas na época era bem decente para o meu primeiro emprego aos 17 anos. Eu fui para o ponto de ônibus. Ao chegar lá, peguei meu celular para ver a localização do ônibus e percebi que ele estava 2 horas atrasado. Isso me deixou irritada, porque eu precisava chegar em casa, organizar tudo para o dia seguinte e dormir cedo para ir para a escola.
Então, não estava disposta a esperar 2 horas pelo ônibus. Decidi ir andando para casa, o que, na hora, parecia uma boa opção, mas que, mais tarde, percebi que foi uma péssima escolha. Minha casa ficava a uns 20 a 30 minutos a pé. Como estava bem quieto, sem muitos carros na rua, eu segui meu caminho, ouvindo música e distraída. Foi quando ouvi um motor de carro vindo atrás de mim. No começo, pensei que fosse o som da minha música, mas quando tirei um fone, percebi que não era. Olhei para trás e vi uns faróis se aproximando, a uns 6 metros de distância. Sem pensar muito, voltei a ouvir minha música, mas, depois de um momento, o carro parou ao meu lado. Era um Honda Accord 2004, e dentro estava um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele me acenou e eu acenei de volta, educadamente. Aí ele fez um sinal para eu tirar os fones de ouvido e começou a perguntar meu nome e se eu sabia onde ficava o Water Creek. Eu morava na cidade há muito tempo e nunca tinha ouvido falar de um lugar chamado Water Creek. Achei que poderia ser um bairro qualquer. Como não sabia onde era, falei que não sabia e disse que meu nome era Sasha. Ficamos em silêncio por um tempo, até que ele me perguntou sobre outro lugar que eu também não conhecia. Naquele momento, tudo o que eu queria era chegar em casa e não queria conversar mais. Então, menti, dizendo que ele deveria seguir reto e virar na segunda rua até chegar na rodovia. Ele parou um momento, confuso, e perguntou se eu não queria entrar no carro para mostrar o caminho exatamente e que ele me pagaria um Uber para eu voltar para casa. Recusei educadamente, dizendo que tinha horário para chegar e precisava ir para casa, mas ele insistiu. Perguntou mais uma vez para eu entrar no carro com ele. Eu recusei novamente, acelerando o passo para dar um toque de que não queria conversa. Felizmente, ele entendeu e, antes de sair, disse: "Boa noite, Sasha." Eu continuei o caminho e cheguei em casa com segurança, mas minha mãe ficou me perguntando por que eu não a avisei que estava tão tarde. Ela não é do tipo que fica acordada até tarde, sempre vai dormir cedo, então não a avisei para me buscar. Eu pedi desculpas e fui para o meu quarto para tentar dormir. Aí as coisas começaram a ficar estranhas. Eu estava dormindo há algumas horas quando acordei com um barulho vindo de fora. Olhei para o celular e era por volta de 3h30 da manhã. Suspirei e fui olhar pela janela para ver o que estava acontecendo. Foi quando vi o Honda Accord familiar parado com alguém em pé ao lado, bem abaixo da minha janela. A pessoa gritou: "Ei, Sarah, você está aí em cima? Desculpa, não quis te acordar." Minha mãe, ex-militar e sempre alerta, entrou correndo no meu quarto em pânico e começou a perguntar o que estava acontecendo. Eu tentei explicar que havia um homem na nossa propriedade que estava me seguindo, mas minha mãe não ficou feliz com isso. Ela ficou com aquele olhar assustador. Sem dizer nada, abriu a janela e começou a gritar com o homem para ele sair de lá, senão ela ia resolver a situação. Minha mãe é durona, então, quando vi que ele não estava indo embora, fiquei com medo. O homem ficou parado no meu jardim, olhando para a janela, como se estivesse esperando que a gente descesse. Foi então que minha mãe correu para o quarto dela. Quando voltou, estava com uma arma na mão. Ela me puxou para longe da janela, abriu a janela, sem hesitar, apontou a arma diretamente para o homem, dizendo que ia contar até 3 e avisando que ele tinha que sair dali antes disso. 1, 2. E antes que ela dissesse o número 3, o homem, provavelmente entendendo que ela não estava brincando, entrou no carro rapidamente e saiu queimando o pneu. Assim que ele foi embora, minha mãe ligou para a polícia. Eles chegaram em poucos minutos e começaram a patrulhar as ruas à procura do homem, mas infelizmente não o encontraram. Alguns dias depois, recebemos a notícia de que uma garota um pouco mais velha que o tinha desaparecido na região e foi encontrada morta em um campo, a quase 8 quilômetros de onde ela foi vista pela última vez. A mídia local divulgou a notícia. Quando vimos a foto do responsável, quase vomitei. Isso mesmo, era o mesmo homem que tentou me levar para o carro. O mesmo que estava lá na nossa casa naquela noite. Felizmente, ele foi preso e condenado a 15 anos de prisão. Alguns dizem que ele tinha uma fiança de $100.000, que a família dele acabou pagando, mas isso nunca foi confirmado. Eu sinceramente espero que ele ainda esteja preso. Se não estiver, que esteja sofrendo de alguma forma.
É o mínimo que um monstro desse tipo merece.